Olá, meu nome é Maria Rita e, sob orientação do professor Maurício Robaio, elaboramos o trabalho intitulado Fadiga por Compaixão e Estresse Traumático Secundário nos Profissionais de Saúde, uma revisão integrativa. Bem, a pandemia de Covid-19 é uma emergência de saúde pública de importância internacional, o mais alto nível de alerta da OMS, conforme previsto no Regulamento Sanitário Internacional. Os profissionais de saúde foram muito afetados, principalmente por conta dos hospitais sobrecarregados, do número insuficiente de profissionais de saúde nos serviços, pela falta de EPI, pela exaustão, medo do contágio, isolamento, ausência de informações sobre a doença, infraestrutura inadequada e, em alguns países, pela falta de reconhecimento social e estigma. Nesse contexto, destaca-se dois distúrbios relacionados ao trabalho desses profissionais. A fadiga por compaixão, que é uma forma de esgotamento que afeta os profissionais envolvidos na prestação de cuidados e que caracteriza-se como um processo de desgaste emocional decorrente da exposição contínua às manifestações emocionais de indivíduos que vivenciaram situações traumáticas, e o estresse traumático secundário, que é uma resposta psicológica do cuidador em que podem ser desenvolvidos sintomas do transtorno de estresse pós-traumático, semelhantes aos apresentados pelo paciente que vivenciou a situação traumática. O contato dos profissionais com os pacientes e as vítimas traumatizadas contribuiu para esse esgotamento e traumatização. E o desenvolvimento desses distúrbios estão relacionados a fatores de risco e a fatores de proteção. Dado a prevalência da FC e do ETS identificada nos estudos, a existência dos fatores de risco e proteção e a prevenção e recomendações, fez-se necessário a produção de uma revisão para sintetizar o que há na literatura a esse respeito. Assim, esse trabalho tem como objetivo analisar o impacto da pandemia na saúde mental dos profissionais de saúde quanto ao desenvolvimento da fadiga por compaixão e do estresse traumático secundário, identificando fatores de risco e proteção associados a esses distúrbios. O método seguiu as 6 fases do processo de elaboração da revisão integrativa. Os seguintes descritores e operadores booleanos foram utilizados nessas bases de dados, e o período definido foi de janeiro de 2020 a abril de 2022. Foram realizadas a leitura do título, do resumo, do texto completo e a revisão e seleção dos artigos. E foram incluídos estudos empíricos, que tinham disponibilidade do texto completo em formato eletrônico, em português, inglês e espanhol. E foram excluídos artigos que foram avaliados por pares, artigos em duplicidade, revisões de literatura, artigos de revisão e artigos publicados fora do período definido. E as informações extraídas de cada estudo foram identificação do artigo, objetivo, características metodológicas, fatores de risco e de proteção. Foram identificados 74 artigos e desses, 24 foram selecionados para revisão. As informações extraídas de cada estudo foram compiladas em uma tabela, permitindo a comparação dos estudos incluídos. E foram evidenciados predominantemente estudos transversais, de natureza quantitativa, publicados em revistas das áreas de saúde pública, enfermagem, psicologia e medicina, em inglês, no ano de 2021, com a utilização dos instrumentos PROQL e STSS, com amostras constituídas principalmente por enfermeiros e médicos, e estudos realizados na Espanha, Turquia e Itália. Podem ter mais risco para FC e ETS pessoas do sexo feminino, médicos e enfermeiros, trabalhar na linha de frente, medo do contágio, medo de contaminar pessoas próximas, trabalhar em instituições específicas para a Covid, falta de EPI, influência do burnout, estresse percebido e algumas formas de empatia. E como fator de proteção, destaca-se o apoio social, autoeficácia profissional, atenção plena, satisfação por compaixão e resiliência. Em suma, e além do que foi falado, observou-se maior ênfase nos fatores de risco, e a maioria dos estudos identificados que abordaram fatores de risco e de proteção foram desenvolvidos na Europa. Nos fatores de risco foram identificadas características sociodemográficas, ocupacionais, medo de contágio e de contaminação de pessoas próximas e presença de outros distúrbios psicológicos. Os fatores de proteção incluíram recursos psicológicos do indivíduo e disponibilidade de apoio social e de suporte organizacional. Os autores agradecem a iniciação científica pela oportunidade e pela bolsa concedida. Essas são as referências e muito obrigada.